Muito bom. Olá, pessoal. Boa tarde. A gente está aqui numa tarde bonita para um novo encontro. E hoje nosso objetivo é finalizar o estudo do capítulo 11 do livro A Gênese, que tem como grande tema a Gênese espiritual, né? Nós já vimos, nós dividimos esse estudo em duas partes, quase. E aí nós vimos sobre encarnação, reencarnação, princípio, e agora nós vamos, na tarde de hoje, falar especificamente de emigrações e imigrações dos espíritos, da raça adâmica e da doutrina de anjos decaídos e da perda do paraíso. Só acho assim interessante a gente adiantar que nós não vamos esgotar o tema da raça adâmica neste encontro, e nem o tema dos anjos decaídos, porque eles virão à tona no próximo estudo que a gente vai entrar na Gênese mosaica. Então, quer dizer, nós vamos começar a falar dos assuntos neste capítulo, porque Kardec já traz, neste momento, alguma coisa sobre esses assuntos, mas eles voltarão à tona nos nossos próximos estudos, né? Quando veremos a Gênese mosaica. Eu vou aproveitar que a gente está todo mundo aqui ouvindo, não caiu ainda, não teve perda, e pedir, se para a semana que vem, quando nós vamos começar a estudar o capítulo 12, que é a Gênese mosaica, todo mundo pode ler, principalmente a parte que está em negrito, referente aos 6 dias, porque a gente gostaria de começar nosso estudo a semana que vem com esse embasamento do pessoal, né? Que fala, está bem em negrito, no princípio Deus criou o céu, e aí vai indo os itens, né? E não precisa chegar lá naquele quadro da Gênese mosaica, mesmo parando aqui no item, deixa eu ver no meu livro, é que cada edição para numa página, mas item 3 está bom, do 4 para frente a gente começa a detalhar. É só para a gente não reler, mas para todo mundo ter ideia do que aconteceu em cada dia, conforme a lei mosaica, que nós sabemos que Moisés pregava que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Mas, então, só peço a leitura com bastante atenção referente a esses 6 dias. E hoje nós vamos, então, começar falando dos itens 35 ao 37, sobre emigrações e imigrações dos espíritos. O que é que Kardec nos traz nesse contexto? Primeiro, que no intervalo das nossas existências corporais, né, das existências corporais dos espíritos, eles se encontram em estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Então, pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, né, daqueles que saem do mundo encarnado e vão para o mundo desencarnado, então eles emigram, e daqueles que vêm do mundo desencarnado para o mundo encarnado, então eles imigram, né? Essa população e esse mundo, diariamente, ele tem esse ir e voltar. Então, o mundo fica completamente composto por espíritos, né, que encarnam e espíritos que desencarnam, reencarnam e desencarnam, né? Então, primeira questão que ele aborda é isso, quer dizer, essa é uma constante, isso faz parte da vida, da renovação, de tudo que tem que acontecer para a nossa evolução. Mas ele começa a chamar a nossa atenção dizendo que em certas épocas
que são determinadas pela sabedoria divina, então não dá para prever. Ah, vai ser daqui tanto tempo. A sabedoria divina é quem programa, tanto as emigrações, ou seja, a partida dos espíritos do mundo encarnado para o mundo desencarnado, quanto as imigrações, que é o contrário, elas se operam em quantidades enormes e simultaneamente. Olha que interessante. Então, o que acontece? São turbulências, são flagelos que destroem uma grande massa de espíritos, todos basicamente ao mesmo tempo. Mais ou menos o que a gente está vivendo agora, isso mesmo. Foi aquilo do tsunami? Foi. Foi aquilo do acidente que morreu, mortes coletivas, né? Mas, veja só, da mesma forma que esses espíritos estão partindo coletivamente, estão emigrando dos mundos, dos planetas em que vivem, a gente recebe quantidade igual de espíritos que reencarnam. E na semana passada a gente viu que a reencarnação é condição necessária para o nosso desenvolvimento. E aí, olha que interessante, ele fala, da mesma forma que quantidades enormes vão, simultaneamente, quantidades equivalentes reencarnam. Então, a população vai ficando mais ou menos a mesma. E por que é que esses flagelos, esses cataclismos, são embasados em partidas e chegadas coletivas, como ele chama, né? Por quê? Porque é um meio de renovar, né? De trazer renovação da população corporal do globo. Então, é uma forma do globo se retemperar, é um termo usado por Kardec, pela introdução de novos elementos espirituais que, por estarem reencarnando, vêm sempre com o propósito de nos ensinar algo que a gente ainda precisa, né? Por exemplo, hoje nós falamos de que lindo foi a gente sentir aquele encontro com Jesus mesmo, era só fechar o olho e correr para o abraço e ficar lá, né? Se pudesse o tempo inteirinho ali, agasalhada naquele conforto, né? Mas olha como a gente precisa de seres que venham para nos mostrar caminhos, né? De missionários que venham para nos mostrar a verdade de um trabalho, mesmo que sem recursos, onde eles abriram mão de tudo. E aí, Kardec esclarece que quando uma destas catástrofes ocorrem, o que morre é um grande número de corpos. Claro, nós já sabemos que os nossos espíritos são imortais. Então, o que morre nesses grandes cataclismos, nessas catástrofes, são corpos. Por quê? Nenhum espírito perece, né? Os espíritos mudam de planos. Eles saem do plano material, onde eles estavam atrelados ao corpo que acabou de morrer, de perecer, e eles vão para o plano espiritual. E, em vez de partir isoladamente, eles partem como se fossem em bandos. É isso que assusta a gente, ver esse número grande de mortes, né? Ele fala que essa é a única diferença. É o número de pessoas que partem no mesmo momento. Em vez, ele fala assim, estas renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual, elas acontecem para acelerar o progresso social dos planetas, do globo em que cada um habita. Então, o que a gente pode deduzir, o que a gente pode pensar? Que as grandes calamidades que afetam populações, elas sempre são seguidas de uma era de progresso. Então, aí teríamos que voltar para a história, analisar
as grandes pestes que aconteceram, as grandes guerras, mas aqui Kardec diz, ela traz progresso de ordem física, intelectual ou moral e, por conseguinte, no estado social das nações. Às vezes, elas acontecem em determinado lugar. Às vezes, elas acontecem no mundo todo, como foi o caso desta pandemia. Não foi um país ou outro, não foi uma região ou outra, não foi um continente ou outro. Essa pandemia, ela afeta o mundo inteiro. Né? E aí é o que ele fala. Qual é a finalidade de tudo isso? É operar uma remodelação na população espiritual, que é a população que está vivendo aqui, né? Porque somos espíritos. Então, essa transfusão que se efetua entre população encarnada e desencarnada de um planeta, ela se efetua também de mundo para mundo. Então, a gente vai voltar. A gente estudou a semana passada que nós não progredimos apenas quando nós mudamos do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Não, nós mudamos, nós progredimos também quando nós conseguimos encarnação por encarnação. E reencarnar, voltando, é aprendendo, porque nós não perdemos nunca aquilo que a gente adquiriu, né? Os nossos aprendizados, as nossas vivências, tudo aquilo que a gente acumulou, as nossas habilidades, isso o espírito não perde. E aí, Kardec diz, há, pois, emigrações e imigrações coletivas de um mundo para outro, onde resulta a introdução na população de elementos inteiramente novos. É como se novas raças de espíritos viessem misturam-se com as que já estão existentes, e aí vai constituindo uma outra origem, um homem mais inteligente, um ser humano mais sensível, vai trazendo características diferenciadas, né? E aí ele volta a repetir. Ora, como os espíritos nunca perdem o que adquiriram, eles trazem consigo a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem, o que faz que imprimam um caráter peculiar à raça corpórea que venham animar. Uma vez que a espécie corporal já existe, eles encontram sempre corpos prontos para recebê-los. Chegando à Terra, integram-lhe a princípio a população espiritual. Depois, encarnam como os outros. Então, só para a gente saber, a gente vai, se Deus quiser, sair dessa situação de pandemia em algum momento, né? Nós não sabemos como vai ser o mundo que nos aguarda daqui para frente. A gente acredita que não será igual ao que a gente vivenciou até agora. Obviamente, algumas coisas vão mudar. Mas isso não significa que nós não teremos localmente ou mundialmente novas catástrofes. Por quê? Porque elas servem para revitalizar, elas servem para trazer progresso para o planeta e para cada mundo em si. Então, nós progredimos tanto dentro do mesmo planeta, quanto de mundo para mundo, tá? Muito importante, sem perder nenhuma característica do que a gente conseguiu adquirir nesta vida ou em outras, ok? A Cleo está dizendo que tem muito material para reflexão sobre isso. Então, o que a gente souber aí de material, depois o pessoal, em 2 minutos, já estará aí no nosso, com a Super Sandra, no nosso celular. Muito bem. Dos itens 38 ao 42, Kardec aborda a raça adâmica. E nós não vamos esgotar este assunto hoje, conforme já foi dito. Ele vai fazer parte do nosso estudo, que continuará daqui para frente. Mas, de acordo com o ensino dos espíritos, com a doutrina dos espíritos,
a vinda da raça adâmica foi uma das grandes imigrações. Então, vamos lá. Imigração. Vieram desencarnados para reencarnar no planeta, ok? Muito, vamos sempre lembrar. E para fora e para dentro, ok? Então, ele diz que constituiu uma das grandes imigrações, ou, se a gente quiser chamar, uma colônia de espíritos vindas de outra esfera. Isso é que deu origem à raça, que é simbolizada por uma pessoa que a gente conhece a história pela Bíblia, que é Adão. Ela recebe o nome adâmica, né? Porque ela simboliza a pessoa de Adão. Mas depois a gente vai ver que isso é bastante contestável, que, na verdade, esses seres vieram de outros planetas, né? Seres com inteligência maior que as pessoas que habitavam o globo, né? E quando chegaram aqui, diz que a Terra já estava povoada há muito tempo. A Terra, então aí começa um estudo se a Terra foi povoada, originada por Adão, por Eva, e se chega à conclusão, todo o contexto disso é que não foi, né? A Terra já estava povoada quando esse povo chegou. Então, há quem diga que eles sejam até originados do planeta Capelino. Eles vieram de Capela, expurgados, né? Mas com inteligência superior. Para quê? Para ajudar a desenvolver o progresso do mundo, embora fosse um mundo inferior, porque Capela estava adiantado, aqui eles vêm ajudar as pessoas, os corpos que aqui habitam, porque são inteligências, então eles vão nos ensinando. E aí fica uma questão interessante que falo, mas alguém regride num plano inferior, diz que a gente nunca retrocede. A gente nunca retrocede porque a gente nunca esquece aquilo que a gente adquiriu. Mas a gente pode muito bem voltar num planeta inferior ao nosso, porém, para ensinar. Porque, via de regra, gente, quando nós ensinamos